A gente vai para a capital federal com a participação do João Pedro Mello, porque o Flávio Dino, ministro do STF, você deve ter se acostumado ao longo das últimas semanas à conexão do Flávio Dino com a negação, ou pelo menos a ação, para que as emendas parlamentares não fosse aquele samba, né? E do jeito que os parlamentares gostam, sem nenhum tipo de justificativa ou transparência. Ou parte deles, pelo menos para não ser injusto com alguns. Então teve uma nova deliberação do ministro Flávio Dino. João Pedro Mello explica pra gente. Fala, João Pedro. Fala, Ronald Oizaidão, ótima tarde para vocês, ótima tarde para quem está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Olha só, depois de alguns meses de análise, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o plano de trabalho que foi apresentado pelo governo e pelo Congresso para aumentar a transparência na execução das emendas parlamentares. Só que esse assunto vai entrar na pauta do plenário virtual do Supremo a partir de amanhã. Caso sejam aprovados pelos ministros da Corte, os recursos do orçamento de 2025 e dos exercícios financeiros anteriores poderão ser finalmente desbloqueados. Na decisão, Flávio Dino destacou que não há impedimentos para a liberação desse dinheiro, desde que as regras de transparência e rastreamento sejam cumpridas. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, destacou a importância dessas emendas e disse que esse dinheiro, esse recurso, banca muitas obras e serviços em todas as cidades do país. Ainda na decisão, Dino destacou que seguem suspensas as emendas em que há impedimentos técnicos identificados, suspensão específica, como no caso de organizações não governamentais, e nas transferências especiais sem plano de trabalho apresentado e aprovado. Também seguem suspensas as emendas de comissão e de bancada não aprovadas ou registradas em atas com a identificação do parlamentar que pede ou destina o dinheiro e, por fim, as que têm impedimento previsto em ordem judicial específica do Poder Judiciário. O orçamento de 2025 está prevendo um montante de mais de 50 bilhões de reais para as emendas parlamentares, sendo que desse total, 24 vão ser para as emendas individuais, outros 14 para as de bancada e 11 bilhões e meio para as comissões. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Júlio Arcoverde, disse que a não votação do orçamento deste ano já começa a afetar setores importantes dos municípios que enfrentam falta de recursos. Por fim, é importante destacar que o plano foi enviado após o STF cobrar medidas para garantir maior controle sobre a destinação das emendas, especialmente as de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, declarado inconstitucional lá em 2022. Agora, a nova regra está prevendo a publicação dos autores e dos beneficiários das emendas no portal da transparência, assim como a criação de mecanismos para rastrear os repasses até a ponta da linha. Volto com vocês no estúdio, pessoal. Valeu, obrigado, João Pedro. O Zaidan, é um voto de confiança do ministro Flávio Dino, que foi passado ao governo, ao Congresso? Tem espaço para isso, para que... Como é que se faz? É uma repreenda, fala assim, mas agora não me falem mais ou não me façam mais aquilo. Tem uma característica assim ou algo diferente do que eu estou visualizando? É por aí, né, Ronald? Porque o Flávio Dino está apenas fazendo com que a Constituição seja respeitada e cumprida, não seja afrontada por mecanismos malandros de uso indevido do dinheiro público. Tanto que ele, por que ele liberou? Porque o Congresso apresentou um compromisso formal de que respeitará, incrível isso que seja necessário, mas é o que ocorreu, que respeitará as exigências constitucionais. Claro, o Hugo Mota diz, uma vitória do parlamento. Não, não é vitória, é vitória da Constituição. E se não houver cumprimento, vai acontecer de novo. Tanto que ele determinou, logo depois de concordar, tudo bem, vocês estão se comprometendo, mas ele determinou que sejam vetadas emendas nos casos em que não haja respeito aos parâmetros definidos pelo Supremo, em que não haja respeito a princípio de transparência e rastreabilidade. Isso é básico, né? Básico, transparência, o que nós fizemos com o dinheiro público. Rastreabilidade, espera aí, o dinheiro saiu daqui, foi para onde, o que foi pago, quem foi contratado para fazer a obra e mais... Suspensão de repasses para ONGs depois de auditoria da CGU ter identificado irregularidades. Isso é óbvio. Está irregular? Houve irregularidade? Não vai continuar entregando dinheiro. Emendas para... Olha isso aqui. Emendas para a área da saúde
que não tenham sido enviadas para contas bancárias específicas para esse fim. Então o dinheiro sai para a construção de um hospital, de um posto de saúde, para equipar um ambulatório ou um hospital, e vai para outro lugar. É claro que não pode. Será que é preciso discutir que não pode? Emendas PIX, aquela em que o ente público não apresenta um plano detalhando como o dinheiro será usado. Então o dinheiro vai para a prefeitura A, sem explicação nenhuma por que foi para A e não para B, e o prefeito faz o quê? Vou comprar goiabada para o meu lanchinho da tarde? Ou vou asfaltar a estrada da minha fazenda? Ou vou fazer uma obra que vai beneficiar o bairro onde os financiadores da minha campanha moram ou têm negócios? Não pode. É incrível ter de dizer que não pode. Ele não fala para onde vai o dinheiro. Emendas de comissão e de bancada que não tenham sido registrados em ata pública os nomes dos parlamentares que indicaram o repasse. Isso é exigência da Constituição. Quem indicou o repasse? Envio de emenda bloqueado por alguma ordem judicial ou auditoria específica. Então, ele mantém todas as exigências e reafirma as condições em que o repasse não será feito. Ora, é incrível que tenham usado isso, que tenham utilizado essa circunstância, essa situação, em que no Congresso houve desrespeito à Constituição, e o governo, para não perder apoio no Congresso, foi cúmplice. Então teve de entrar o Supremo em campo para dizer, olha, vocês não estão respeitando a Constituição. E aqui estão as condições que a Constituição estabelece. E os caras saem gritando, com apoio de grande parte da imprensa, que é intromissão, que está avançando sobre prerrogativas do parlamento. Isso é uma mentira. A função do Supremo é exatamente essa, fazer com que a Constituição seja cumprida, né, Ronald? O que me espanta é o lastro ser pequeno diante do tamanho da aberração, viu, Zaidan? É exatamente isso que você falou. A gente está discutindo aqui sobre algo tão óbvio que tem... Se você quiser falar sobre invasão de poder, você pode falar sobre outras situações das mais diversas que a gente, inclusive, já viveu, né? Poderíamos elencar várias. Mas especificamente sobre esse caso, eu acho que deveria haver uma grita geral de, olha, finalmente existe algo que está sendo feito para que o dinheiro não se esvaia pelas mãos de quem tem o poder de destiná-lo, seja lá para o que for. É inacreditável que o lastro seja tão pequeno de apoio a essa causa do ministro Flávio Dino. Exatamente porque nesse mar de mentiras e falsidades que são colocadas, né, a maneira como a realidade é distorcida e apresentada a grande parte da população, faz com que as pessoas não entendam que elas estão sendo defendidas e que a Constituição está sendo defendida. Então, fica prevalecendo a mentira de que é o Supremo politizando sua ação, entrando na seara do Congresso Nacional. Isso é mentira. O Congresso é que vinha desrespeitando a Constituição ao utilizar esses mecanismos para uso do dinheiro público.